Bom dia a todos, tudo bem? Vou continuar minha narrativa. Minhas narrativas autobiográficas. O meu direito constitucional de contar a minha história. Bom, a minha mente continua na dinâmica proposta por Carl Jung. A dinâmica do empata com o narcisista. A dinâmica empata-narcisista. Um com as qualidades positivas, o outro com as qualidades negativas. Há uma atração. Essa atração leva a um encontro. Esse encontro se forma um drama. O desenrolar desse drama leva a caminhos distintos. O empata vai para um lugar, o narcisista vai para o outro. Bom, no vídeo passado, eu trouxe biografias típicas de um empata. Eu dei um exemplo, mas você pode olhar para a classe artística, política, para os ícones da nossa sociedade, contemporânea e antepassada. E com o critério de empata e de narcisista, você pode fazer sua classificação. Porque, segundo Jung, os seres humanos se dividem em dois grupos. Ou você é um narcisista, ou você é um empata. O que muda são os níveis, são os graus. Sabendo dessa verdade, então, podemos classificar os nossos ícones. Olhando as características, eu posso dizer: fulano de tal é narcisista ou empata? Outro, cicrano, beltrano. Eu vou fazendo uma classificação. Os principais empatas da cultura pop. Os principais narcisistas da cultura pop. Os principais empatas, ícones da nossa história contemporânea. E eu vou classificando. As pessoas ao meu redor, eu vou classificando. Os meus amigos, as pessoas. Você botou o pé aqui, eu já vou te fazer uma avaliação minuciosa sua. E se você tiver coragem de ouvir, eu vou te dizer o que a minha aura sentiu de você. Sentiu empatia ou sentiu a frequência narcisista? Minha aura é muito sensível. É muito sensível. Eu sou um detector de empatas e narcisistas. Bom, hoje eu quero dar continuidade. Hoje eu trago uma hipótese. A hipótese que eu vou defender hoje. Quais os aspectos quais os arquétipos junguianos
do narcisista e do empata. Então, agora que eu já tenho a minha lista de artistas políticos do mundo do esporte, os meus ícones do esporte, se eu já tenho a minha lista de artistas, esportistas políticos, narcisistas e os empatas, agora que eu tenho a minha lista, então eu vou dar um passo a mais. Eu vou no nível dos arquétipos, porque com os arquétipos fica mais completa a definição e nós vamos poder fazer essa separação do joio do trigo. Veja, os arquétipos do narcisista e do empata dentro da dinâmica. Ou seja, um empata, não estou falando de qualquer empata. E eu não estou falando de qualquer narcisista. Eu estou falando de um narcisista que possui o transtorno narcisista e que encontrou um empata e usou contra esse empata todo o seu arsenal narcísico. Não estou falando de qualquer empata, eu estou falando de um empata dentro da dinâmica, ou seja, um empata que sofreu os ataques narcisistas. Os ataques narcisistas dessa pessoa com o transtorno. Então veja que não é qualquer narcisista. Agora vem a pergunta mais profunda. Vamos no nível dos arquétipos. Qual o arquétipo do narcisista? Arquétipo está no nível do inconsciente coletivo. O arquétipo junguiano que eu dou para o narcisista, para você fazer a sua identificação e a sua classificação para completar. O arquétipo junguiano para o narcisista é do falso anjo. A pessoa chegou perto de você, começou a conviver, fique olhando. O falso anjo, ele segura a máscara de um anjo. Fique atento, porque essa máscara, ela vacila. Nesse vacilo você consegue enxergar a cara do falso anjo. O narcisista, a pessoa com transtorno narcisista, se apresenta como um anjo. Ela se fantasia de anjo para te conquistar. Depois de conquistado, ela injeta o seu veneno narcísico. Essa pessoa que foi o hospedeiro desse narcisista é um empata. É um empata. Qual
o arquétipo junguiano para o empata. O arquétipo junguiano para o empata, na minha classificação, é o da Fênix. É o da Fênix, a ave que sofreu um ataque mortal em todas as suas estruturas. Se desmantelou toda, se fragmentou toda em pedaços. Com paciência e com tempo, juntou todos os pedaços. Juntou todos os pedaços e se reconstruiu. E o que se reconstruiu é diferente do que foi quebrado, do que foi morto. Porque o que foi reconstruído sintetizou a sua dor, o seu sofrimento. Esse é o aspecto junguiano do empata. O empata nada mais é do que a vítima do narcisista. O empata nada mais é do que a pessoa que sofreu o ataque de um narcisista, que se relacionou com um narcisista e sofreu. Os aspectos negativos de um narcisista. Que aspectos são esses? O que um narcisista faz de tão danoso? O narcisista mente, rouba, finge, engana, manipula, trapaceia, não respeita limites, ataca sua honra, te diminui. Já o superempata, com a sua extrema bondade, acredita numa transformação desse narcisista. E ele acha que consegue absorver esses impactos, esses ataques. Esse é o principal erro do empata. Outro narcisista, no primeiro ataque, ele já corta na hora. Não aceita. O empata ainda acredita com o seu coração bondoso. A sua bondade é a sua desgraça. É a desgraça do empata. É a sua bondade extrema, sem limites. Já o empata desperto, a sua bondade já é consciente, seletiva, direcionada, intencional. Vou dar a minha bondade para quem merece. Para quem não merece, o meu silêncio. Então tá, você pode escolher o seu arquétipo. O importante é que você crie um arquétipo. Demônio. Vá vendo
Na mitologia, quais deuses eram narcisista e quais deuses eram empatas? Pronto, porque aí você vai ver, você vai olhar para uma pessoa e já vai ver. Ela tem cara de falso anjo, ela tem cara de fênix. – 2026 é o ano do cavalo e o elemento que rege o signo do cavalo desse ano é o signo de fogo, é o cavalo de fogo. O cavalo de fogo vem para rasgar o véu. Rasgar o véu. Você não sabia, narcisistas e empata misturaram-se. O cavalo de fogo vem para fazer a separação. Narcisistas de um lado, empatas de outro. Narcisistas que se relacionem com outros narcisistas. Eles se merecem. Os empatas que se relacionem com outros empatas. Nós nos merecemos. Nós damos bondade e recebemos bondade. O relacionamento de um grupo com outro não funciona. Porque um só sabe dar e o outro só sabe receber. A relação fica injusta e fica desigual, fica desequilibrada. Um empata precisa se relacionar com outro empata. Porque ele dá e recebe. E à medida que ele recebe, ele dá muito mais, ele volta, a doação dele volta multiplicada. E aí vira um ciclo de retroalimentação do bem, que explode exponencialmente. Narcisista tem que se relacionar com narcisista. Com narcisista. E o cavalo de fogo veio. Eu nasci em 1966. Faz a sua pesquisa. Eu sou o cavalo de fogo. Meu signo é Aquário. Vamos desmascarar todos os narcisistas. E vamos reconhecer e exaltar os nossos empatas que sofreram os ataques dos narcisistas. É isso aí.